Então aí vem a pergunta: como amar alguém que você não conhece? Você amaria alguém que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não conhece? É impossível. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Eu não posso amar alguém só de ouvir falar. Me falaram de alguém e eu já estou amando ele. Não, você só vai amá-lo quando você conhecê-lo pessoalmente. É por isso que eu estou falando, você precisa conhecer Jesus. Para quê? Para se apaixonar. Toda pessoa que conhece Jesus se apaixona por ele, ama ele, e esse amor vai salvar você. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. No capítulo 9, no versículo 21, diz assim: mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a lhe dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também de seus discípulos? Então injuriaram e disseram os discípulos, discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós também sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temente a Deus e faz a vontade dele, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E fizeram o que, gente? Expulsaram. Olha a guerra. Quando você começa a aceitar Jesus, vem a luta. Quando você começa a se entregar para Deus, aí começam as perseguições. Não pense você que o diabo vai deixar barato você se entregar para Deus. Toda pessoa que começa a se entregar para Deus, aí começam as perseguições. O diabo usa familiares, usa pessoas para impedir que você conheça Jesus. Não esqueça disso. Ele sempre vai levantar pessoas para se levantar. Olha só, ele era cego, Jesus curou ele. Isso era para todo mundo se alegrar, sim ou não? Mas acabou trazendo problema para ele. Não era para as pessoas se alegrarem. Não, começaram a interrogar. Mas peraí, como é que ele te curou? Ele me botou um negócio nos olhos e falou: vai, lava-te no tanque. Eu fui lá, me lavei e agora estou curado. Aí falaram assim: esse homem é pecador. Ele falou: se é pecador, não sei, eu só sei que ele me curou. Se é pecador, eu não sei, eu só sei que ele me curou. Só sei que eu era cego e hoje estou curado. Agora, só sei de uma coisa: nunca nenhum homem que era cego ficou curado. Que era cego de nascença ficou curado. Nunca se viu ninguém curar um cego de nascença. Também, pelo que eu sei, Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve aqueles que fazem a sua vontade. Como, pois, um pecador vai abrir os olhos de um cego de nascença? Começou a interrogar eles. Sabe o que aconteceu? Eles expulsaram. Perguntaram os pais: mas vocês, pai, explicam aí, o vosso filho era mesmo cego? Vocês nunca viram que ele era cego? Todo mundo aqui sabia que era cego. Mas como é que ele ficou curado? Eles, com medo, presta atenção, com medo, falaram assim: pergunta a ele tem idade, ele fala, pergunte a ele.
Quando você começa a seguir Jesus, você vai ser discriminado, você vai ser perseguido, pode ter certeza. O mal vai se levantar contra você, vai acontecer coisas só para você largar Jesus. Mas depois tudo acaba, tudo mudou. Então, às vezes, você está enfrentando isso. De repente, você está enfrentando isso. Então, tenha fé em Deus. Coisa que a gente possa passar aqui na terra é passageiro. Eu passei por aquele momento, mas passou. Depois tudo mudou. Amém, pessoal? Tudo mudou. Sabe por que hoje eu sou pastor? Eu sou pastor por uma questão de gratidão, por tudo que Ele fez na minha vida. Então, mas lembre-se, primeiro você vai passar por lutas. Agora, olha que coisa interessante, que é a chave dessa mensagem aqui. A chave dessa mensagem. Diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Diga graças a Deus. Por que Jesus voltou? Jesus já tinha resolvido o problema dele. Qual era o problema dele? Não era a cegueira? Jesus resolveu ou não resolveu o problema dele? Resolveu o problema dele. Mas diz a Bíblia, Jesus voltou. Para quê? Para salvar ele, para salvar a alma dele, para abrir os olhos espirituais dele. Os olhos físicos estavam abertos. Ele viu o milagre, mas o milagre não salva. Não é porque você foi curado, você está salvo. O que eu preciso? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa salvar a sua alma. A salvação da sua alma é muito mais importante do que a cura. Conhecer Jesus é muito mais importante do que o milagre. Olha que coisa interessante, Jesus falou com ele falou assim: quem ele é? Olha a pergunta que ele fez: quem ele é para que eu possa crer nele? Não é o que ele fez ou o que ele faz para que eu possa crer nele, não. Ele perguntou: quem ele é? Essa é a pergunta-chave para a nossa salvação. Quem é Jesus? Tem pessoas que se importam mais o que Jesus faz do que o que Jesus é. Quando a pessoa se importa mais com o que Jesus faz, ela só fica preocupada Jesus para fazer na vida dela, para Jesus curar ela, para Jesus libertar o filho que está nas drogas, para Jesus dar um jeito no marido, para Jesus salvar o casamento, mas ela não se preocupa com a salvação dela. Conheça Jesus para que você seja salvo. Jesus sabia que aquele homem precisava de ser salvo. Jesus sabia que somente a cura não ia bastar para aquele homem. Aqueles olhos que se abriram, daqui a um tempo, esses olhos iriam se fechar para sempre. Sabia disso? Esses olhos iriam se fechar para sempre. E se esses olhos se fechassem para sempre, o que seria dele? O que seria dele? Para onde a alma dele iria? É pela alma dele que Jesus voltou, presta atenção, é pela alma dele que Jesus voltou, é pela alma dele que Jesus voltou. E por isso Jesus disse: crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Ou seja, você tem fé no Filho de Deus? Que tipo de fé é essa que Jesus falou para ele? É a fé que suporta tudo, é a fé que vence tudo. Amém, pessoal? É a fé que faz com que você permaneça para a salvação. Não é apenas para ser curado e você ir embora. Não. Não é apenas para você ser liberto, não. Mas é aquela fé genuína, é aquela fé verdadeira, é aquela fé que te faz permanecer, ainda que as dificuldades se levantem, ainda que o diabo se levante, ainda que o mal se levante, seja lá o que for, eu vou permanecer forte e firme na presença dele. Mas essa fé, ela só vem depois que você conhece Jesus de verdade. Por isso é que eu tenho sempre falado, conhecer Jesus é tudo que você precisa. Você precisa conhecê-lo. Ele falou quem ele é. Ele queria conhecer o Filho de Deus. Quem é ele para que eu creia nele? Quem é ele para que eu creia nele? Isso me fez lembrar o outro homem, Zaqueu. Ele subiu na árvore para ver quem ele era, para ver quem Jesus era. Meus amigos, conhecer a história de um homem não quer dizer que você conhece essa pessoa. Eu sei que todo mundo conhece a história de Jesus. Quem aqui não conhece a história de Jesus? Levante a mão. Todo mundo conhece a história de Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus. Mas será que conhecer a história significa que você conhece a pessoa? Hein? Será que conhecer a história, isso basta? Não. Você precisa conhecer a pessoa da história. É isso que faz toda a diferença na sua vida. Ei,
olhe para mim, preste atenção, olhe para mim. Se você ainda não conhece Jesus, o dia que você conhecer Ele, a sua vida vai mudar completamente. Todos que conheceram Jesus mudaram de vida. A partir do momento que você conhece Jesus, a sua cabeça vira, os seus pensamentos mudam, a sua visão muda, a sua visão se abre. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Você começa a ter força que você não tinha. É por isso que eu disse, o que o ser humano precisa? Ele só precisa de uma coisa, conhecer Jesus. Por quê? O que eu preciso para ser salvo? Esse é o ponto de partida. O que o ser humano precisa para ser salvo? O que ele precisa? Guardar os mandamentos, sim ou não? Quais? São 2. Ué, bispo, não são 10? Esses 10 são simplificados em apenas 2. Quais? Primeiro, amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com todo o seu pensamento, com tudo, com toda a sua fé. Amar a Deus com toda a sua cabeça, todos os seus pensamentos, de todo o seu coração, com todas as suas forças, acima de tudo. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Então aí vem a pergunta, como amar alguém que você não conhece? Você amaria alguém que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não conhece? É impossível. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Eu não posso amar alguém só de ouvir falar. Me falaram de alguém e eu já estou amando ele. Não, você só vai amá-lo quando você conhecê-lo pessoalmente. É por isso que eu estou falando, você precisa conhecer Jesus. Para quê? Para se apaixonar. Toda pessoa que conhece Jesus se apaixona por Ele, ama Ele. E esse amor vai salvar você. Aquele que ama Jesus não anda mais na mentira. Aquele que ama Jesus não decepciona mais Ele. Quem ama não aborrece. Quem ama não decepciona. Por isso, por amor a Ele, você vai dizer não ao vício, não à mentira, não ao pecado, por amor a Ele. Agora, como amá-lo se você não conhecê-lo? Por isso é que amá-lo é o primeiro passo para você ser salvo. Mas para amá-lo, você precisa conhecê-lo. Então, o que eu tenho que fazer para conhecê-lo? Fale com Ele. E o bacana, sabe o quê? Qualquer um pode falar com Ele. Bispo, mas eu não conheço Ele. Se você falar o nome dEle, Ele vai ouvir você. Qualquer hora, qualquer momento, qualquer minuto. Se você falar, Ele vai te ouvir. Então, o que eu tenho que falar? Senhor, eu quero te conhecer. Se revela para mim. Se você pedir para Ele se revelar para você, se você buscar conhecer Ele de verdade, pode ter certeza, Ele vai se revelar para você e você vai conhecê-lo de verdade. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Fique de pé, por favor. Agora olhe para mim. Quem quer conhecer Jesus? Quem já conhece Jesus? Levante a mão. Pessoalmente, não de ouvir falar, não pelas histórias que te contaram, pela história que João contou, pela história que Paulo contou, pela história que Marco contou, não. Você o conheceu pessoalmente, você teve uma experiência, você teve um encontro com Ele. Se você não teve, nunca teve esse encontro com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente para você ter encontro com Ele. Pode vir. Você quer? Só quem quer. Bispo, eu quero. Eu quero que Ele se revele para mim, eu quero que Ele se volte para mim, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Esse Jesus que eu já ouvi falar, eu já ouvi falar há muito tempo, desde criança que eu ouvi falar de Jesus, que Ele morreu por causa de mim, morreu por causa dos meus pecados, mas eu não conheço Ele pessoalmente. É possível conhecê-lo? É, e nós vamos buscar conhecê-lo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente agora. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.